A vontade permissiva de Deus. Certamente você já disse ou ouviu falar esta frase. É correto afirmar a vontade permissiva de Deus? Em que situações? O que a Bíblia diz a respeito? Vamos refletir sobre este assunto. Aproveita e inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você será informado sempre que novos vídeos forem publicados. É tão comum a gente ouvir ou dizer a frase: Deus permitiu que isso acontecesse. Sim, quantas das nossas explicações a acontecimentos ruins, de dor ou de mistério se resumem ao nosso comentário: Deus permitiu que fosse assim. Há também aquelas situações que envolvem desgraças, desastres, catástrofes, acidentes e acontecimentos do gênero, os quais aplacamos a dor ou a revolta que causam, no entendimento de que Deus assim os permitiu. Sem falar quando algum mal moral é praticado e se diz que, embora Deus não quisesse, que não era de sua vontade tal prática, ainda assim ele permitiu. Em resumo, costumamos dizer que a dor, o sofrimento, as provas, as perdas, os prejuízos, os males, as pestes, as pragas e coisas semelhantes a essas, ainda que não sejam aprovadas por Deus ou não tiveram origem nele, acontecem porque Deus as permitiu. Mas, apesar de sua aplicação tão recorrente, de tanto falar sobre ela, existe mesmo a vontade permissiva de Deus? É correto usar esta frase ou aplicá-la à nossa vida para oferecer as respostas aos acontecimentos que não temos como ou não sabemos como explicá-los? Ela serve de justificativa para fatos que ocorrem que não são da vontade de Deus, mas que mesmo assim Ele os permite? O problema: Deus permitir o que é da sua vontade é imperativo à sua condição de soberano, rei, todo-poderoso, Senhor absoluto sobre tudo e todas as coisas que por ele foram criados e a ele se sujeitam. A dificuldade, entretanto, parece ser a conciliação de um fato ou ação que ele não quer com aquilo que ele, que sobre tudo tem autoridade, permite acontecer. Vontade permissiva, então, parece traduzir a ideia de algo que Deus não quer, que não se origina na sua vontade soberana, mas que ele, que tem autoridade sobre tudo e todos, dá consentimento para que exista, aconteça ou se realize. Parece que temos aqui uma contradição: a de poder acontecer o que Deus não quer, ou a de Deus querer que aconteça o que acaba não acontecendo. Uma contradição entre sua vontade e sua autoridade. Pois afinal, ele pode permitir o que não quer, especialmente se tem autoridade para impedir seu acontecimento ou existência? Talvez você diga: quantas vezes não tive que consentir com aquilo que não queria? Por exemplo, quando meu patrão ou as leis sociais me impuseram a fazer algo que, se dependesse de mim, eu não permitiria ou faria. Quando meu filho ou filha, ou subordinado ou subordinada, agiu contrário ao meu querer, mas não tive como impedir. Sim, isso acontece conosco muitas vezes, mas nós somos seres humanos, seres criados,
limitados em nossa autoridade e poder. A situação é diferente quando tratamos acerca de Deus. Ele é soberano, criador, infinito em todos os seus atributos e a nada se subordina. Depurando as palavras. Se a dúvida está instaurada, ou se falta clareza às ideias, ou precisão aos conceitos, precisamos prosseguir investigando mais esta questão se a queremos entender corretamente. Vamos fazer isso inicialmente refletindo rigorosamente sobre as palavras que compõem a frase vontade permissiva de Deus. Vontade é o querer, o desejado, o buscado, isso livre e voluntariamente, especialmente porque está claro na frase em análise que a vontade é a de Deus e não há como incluir no conceito do seu ser atos involuntários, como se algo ou alguém pudesse constranger ou coibir Deus a querer algo que ele não quisesse, a fazer algo contrário à sua própria vontade. Permitir. Verbo que significa consentir, conceder, possibilitar, autorizar, não impedir, não obstar. Observamos que subjaz ao verbo permitir a figura da autoridade. Como a frase se refere à vontade de Deus, é a autoridade dele que nos referimos, de modo que dizer que existe ou acontece algo por sua permissão é afirmar que ele, com sua autoridade, consentiu, concedeu, possibilitou, autorizou, não pôs impedimento a tal existência ou acontecimento. Mas as palavras permitir e permissiva têm alguma relação? Afinal, a frase não diz vontade de Deus que permite, mas vontade permissiva de Deus. O que é algo permissivo, então? Permissivo tem relação com permissão, como tem o verbo permitir, mas difere deste porque significa tolerância e indulgência, de tal modo que podemos dizer que o permissivo aceita, permite ou tolera o que a rigor não aceitaria, ou por sua forte disposição de compreender o outro em suas fraquezas, ou por sua disposição favorável de perdoá-lo. Ser permissivo significa que, a contragosto, contra sua vontade, concede permissão para que alguém ou algo que lhe seja subordinado haja ou aconteça conforme o seu próprio querer e rumo traçado por si mesmo, ainda que de forma errada, contrária à vontade de quem tem sobre ele a autoridade. Do que vimos até aqui, é correto afirmar que em Deus possa haver uma vontade permissiva? Poderíamos dizer da possibilidade de alguém ou algo agir contra a vontade de Deus, ainda assim, ele, mesmo contrariado, com todo o poder para impedir tal ação, por ser tolerante e indulgente, acabe dando sua permissão para que isso aconteça? A depuração das palavras vontade, permitir e permissivo nos ajudou a entender o significado da frase vontade permissiva de Deus, o que é fundamental na busca que estamos fazendo no nosso intuito de entendê-la. Porém, não nos pareceu suficiente para sanar possíveis dúvidas e nos dar a certeza em afirmar ou rejeitar a veracidade deste conceito. Se a dúvida ainda está instaurada, ou se ainda falta clareza às ideias ou precisão aos conceitos, precisamos prosseguir investigando mais esta questão, se a queremos entender corretamente. Desta vez, porém, vamos recorrer à fonte da verdade, que certamente poderá nos dar segurança em nosso entendimento sobre a questão. Vamos recorrer às Escrituras, para então chegarmos a um entendimento bíblico. Mais especificamente,
vamos precisar entender duas das suas doutrinas fundamentais: os decretos divinos e a providência divina. Os decretos divinos. A Bíblia revela acerca de Deus que ele é soberano. Como tal, desde a eternidade, ele determinou tudo quanto há de suceder e executa toda a sua vontade sobre tudo e todos, de acordo com seus decretos, na esfera do físico ou do moral. O breve catecismo de Westminster define os decretos de Deus como o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. É a pergunta número 7 do breve catecismo. Os decretos permissivos. Os atos pecaminosos dos seres humanos também estão incluídos no decreto divino. Ou seja, por seu decreto, Deus tornou as ações pecaminosas do homem infalivelmente certas de acontecerem. Dada, porém, a sua natureza, este decreto geralmente é denominado permissivo, uma vez que a permissão de Deus não lhe implica nenhuma responsabilidade, porque não os efetua pessoalmente. Deus não opera positivamente no ser humano em seu querer e realizar quando ele age contra a sua vontade revelada. Assim, o pecado é um ato humano originado nele de tal modo que o homem é seu responsável moral. Deus concedeu ao homem a capacidade de agir para regular as circunstâncias da sua vida através da prática de inumeráveis atos, dos quais alguns são pecaminosos. Cabe, pois, o pecado aos seres humanos. O decreto permissivo de Deus, portanto, não o faz autor ou cúmplice do pecado, pois não há uma operação ativa e positiva de Deus sobre o homem para ele pecar, de modo que Deus permite o pecado, mas não o produz. Já o homem, sim. A providência divina. Providência é um termo da doutrina bíblica que significa toda provisão feita pela soberana vontade de Deus para preservação e governo de toda a criação, operando em tudo o que se passa no mundo e dirigindo todas as coisas para seu determinado fim. Pela providência divina, entendemos que tudo que existe na criação é dependente de Deus, que sobre todas as coisas ele exerce operação imediata, regendo-as segundo seu propósito, seja pelas leis da natureza, que ele mesmo estabeleceu para o mundo físico, seja pelas leis da mente ou mediante a operação do Espírito Santo, por meio do qual ele age nos pensamentos e na vontade humana para governar seus corações. Concorrência divina e o pecado. Na doutrina da providência divina, por concorrência, compreendemos a cooperação do poder divino, a causa primária, com todos os poderes a ele subordinados, as causas secundárias. Temos, portanto, as ações conjuntas de Deus, causa primária, e ser humano, causa secundária. Biblicamente, não se pode afirmar que a natureza e o ser humano podem agir independentemente de Deus e do seu governo. Antes, ensinam as Escrituras que ele os faz agir e mover-se na direção de um fim divinamente determinado, capacitados e ajudados por Deus a funcionarem como causa secundária. Não há um só momento em que a criatura haja independentemente da vontade e do poder de Deus.
Esta atividade divina acompanha a ação do homem em todo e qualquer ponto, mas sem privá-lo de sua liberdade, de modo que a ação continua sendo um ato livre do homem, um ato pelo qual ele é responsabilizado. Somos criaturas com vontade própria, fazemos coisas acontecerem. Mesmo assim, o poder causal que exercemos é secundário, nem há identificação entre o que fazemos como causa secundária com as ações de Deus, a causa primária. De modo que o ser humano continua sendo o sujeito da ação e por ela se responsabiliza. A doutrina da providência, sobre o aspecto do elemento da concorrência, leva a entender que os atos pecaminosos estão sob o governo divino e ocorrem de acordo com o propósito de Deus, mas somente pela permissão divina, de modo que ele não leva eficientemente os homens a pecarem. Aliás, Deus muitas vezes reprime as obras pecaminosas do pecador, bem como, no interesse do propósito divino, dirige o mal para o bem. Podemos, portanto, afirmar que o ato pecaminoso é somente do ser humano, embora ele seja eficazmente assegurado por Deus. Depois de depurar bem as palavras da frase vontade permissiva de Deus e, sobretudo, entender o que ensinam as Escrituras, especialmente pelas doutrinas dos decretos divinos e providência divina, podemos finalmente avaliar se é correto ou até que ponto podemos chegar, se quisermos ser corretos, no uso do conceito vontade permissiva de Deus. Deus é permissivo ao pecado? Um dos principais argumentos em favor da vontade permissiva de Deus pode ser com relação ao pecado quando praticado por qualquer ser humano, pois é óbvio que ele acontece sem que seja diretamente da ação eficaz de Deus, pois de Deus não poderia vir ou se originar o ato pecaminoso, algo que Tiago deixa registrado no início de sua carta. Abre aspas. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Fecha aspas. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 17. Deus como cúmplice? A dificuldade está em conciliar o entendimento de que tudo o que acontece neste mundo está sob o conhecimento e governo de Deus, que nada no mundo pode existir sem que Deus assim queira, pois ele é soberano, Senhor de tudo e de todos, com o entendimento de que o pecado é cometido contra a sua vontade revelada em seus mandamentos. Para tentar transpor essa dificuldade, usa-se do expediente vontade permissiva de Deus, no entendimento de que o pecado não é da vontade de Deus, mas ele permite sua existência na prática humana. Será que, colocado desta forma, não incorremos no erro de fazer Deus conivente ou cúmplice do pecado? Se ele é a autoridade maior e, mesmo que contrariado, permite o pecado, isso não poderia fazê-lo seu coautor? Depravação total. Para quem disser não ao questionamento anterior, alegando que o autor do pecado
é aquele que o concebe e pratica no livre arbítrio que ele tem de escolher entre a obediência ou não à vontade de Deus, lança uma nova dificuldade ao assunto, pois atribui ao ser humano capacidade de escolha para o bem ou o mal. Teria a humanidade esta aptidão? Os que adotam entendimento pelagiano e arminiano afirmam que sim, que o ser humano é livre e, como tal, está apto a exercer esta liberdade. Não obstante, falando como crente reformado e a crentes reformados, buscando em Agostinho, maior combatente de Pelágio, e nos respaldando em Calvino e em outros expoentes reformadores, bem como nas diversas confissões reformadas contrapostas ao arminianismo, confissões de fé das igrejas reformadas espalhadas pelo mundo, como é a Igreja Presbiteriana do Brasil, o que entendemos sobre a condição da natureza humana após o pecado original é a de que sua inclinação ao pecado é tal, de que a ele está sujeita, que lhe é escrava, só conseguindo se libertar através da regeneração operada pelo Espírito Santo, mediante a obra de Cristo. E ainda assim, na condição de carnal, travar até o fim de sua vida uma luta interna entre ser guiado pela carne ou pelo Espírito, sabendo que somente com a capacitação que vem deste é que ele poderá, ainda que imperfeitamente, santificar-se, e que somente depois da ressurreição final, num novo corpo glorificado, poderá, enfim, viver na condição de uma vida totalmente liberta do pecado. Se cremos e confessamos a depravação total, nosso entendimento é a de que o ser humano é o único responsável pelos seus pecados, mas não porque os escolheu livremente, antes porque, lhe sendo subserviente, sem ter como dele se libertar, os pratica, mesmo tendo consciência de que não é da vontade de Deus. Ainda os crentes, libertos por Cristo no Espírito que os santifica, não estão libertos da sua natureza humana pecaminosa que constantemente os tenta. Não atingem nesta vida carnal a perfeição da impecabilidade e incorrem no erro de agir contra a vontade de Deus, que tanto amam. Mesmo que libertos, podendo obedecer à palavra de Deus, não conseguem perfeição na obediência e pecam contra esta mesma palavra. Criação e queda. Como explicar a presença do pecado, contrário ao que agrada a Deus, cometido por seres humanos que são, em sua natureza, pecadores e sujeitos ao pecado, únicos responsáveis pelos males praticados, sem permitir que de algum modo Deus seja conivente, cúmplice ou coautor do pecado? Para isso, voltemos às origens, a Adão e Eva. Diferente de nós, que já nascemos na condição de pecadores, nossos primeiros pais, antes da queda, desfrutavam da natureza humana como Deus a criou, à sua imagem, conforme o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Segundo Calvino, como imagem de Deus, eles eram participantes da sabedoria, da justiça, da virtude, da santidade e da vontade de Deus. Eles também receberam o dom do livre arbítrio, como mostra o texto de Gênesis. Tentados por Satanás, eles cederam à desobediência à vontade de Deus, por escolha, não por força do pecado em sua natureza, pois viviam santidade plena. Depois da queda, aí sim, toda a raça humana, descendente de Adão e Eva, passa a ter, inerente à sua natureza, a presença do pecado. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. E sob sua força, agir contra a vontade de Deus. Biblicamente,
o ser humano é tanto sujeito ao pecado como responsável por ele, pois sua origem não está em Deus, mas em si mesmo. Novamente, recorremos a Tiago. Abre aspas. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Fecha aspas. Tiago, 1º capítulo, versículos 14 e 15. Não podemos, portanto, fazer Deus conivente, cúmplice ou coautor do nosso pecado, pois o pecado é contra a sua vontade revelada nos seus mandamentos morais. Não se origina nele, bem como uma grande ofensa à sua santidade perfeita. É o pecado vontade permissiva de Deus? Somente no sentido de que vimos nas doutrinas dos decretos e providência divina, ou seja, de que os atos pecaminosos estão sob o governo divino e ocorrem de acordo com o propósito de Deus, mas somente do modo que ele não leva eficientemente os homens a pecarem, que, embora o pecado seja eficazmente assegurado por Deus, o ato pecaminoso é somente do ser humano em servidão à sua natureza pecaminosa. Deus tem de permitir seja o que for que vá acontecer. Mesmo quando Deus permite passivamente que algo aconteça, ele decide permitir. De maneira que sempre tem o poder e o direito de intervir e evitar a ocorrência das ações e os eventos neste mundo. Desde que ele permite que as coisas aconteçam, num certo sentido, elas acontecem de acordo com sua vontade, ressaltando que sua permissão nos dá o poder para pecar, mas não o direito de fazê-lo. Quanto ao governo de Deus e à consumação dos seus planos, o pecado pode frustrá-los? Não, não pode. Ainda que o ser humano peque contra a vontade de Deus, expressa em seus mandamentos morais, seus planos jamais serão frustrados e toda sua boa e perfeita vontade será cumprida. Deus não compactua com o pecado. Ele é de autoria dos seres humanos, que, embora os pratique constantemente, não têm força em si mesmos, nem nos seus pecados praticados, para deter o cumprimento de todos os decretos eternos de Deus. Deus é permissivo ante o mal e o sofrimento presentes neste mundo? Outro argumento em favor da vontade permissiva de Deus pode ser com relação ao sofrimento e ao mal presente no mundo. Por que o Todo-Poderoso permite que eles existam? Seria o caso de considerar o sofrimento e o mal como vontade permissiva de Deus? Explicações racionais. Enquanto uns se satisfazem com a afirmativa de que sim, são da vontade permissiva de Deus, outros, porém, vivem intensa angústia intelectual e espiritual. Já houve quem abandonou a fé e até quem deixou de acreditar na existência de Deus por não conseguir conciliar que Deus, o mal e o sofrimento possam coexistir. De outra forma, já surgiram pessoas buscando apresentar respostas racionais que pudessem explicar o mal e o sofrimento. Uma delas, por exemplo, foi Leibniz, filósofo alemão que viveu entre 1646 e 1716, autor da obra chamada Teodiceia. Resumindo seu pensamento, para Leibniz, abre aspas, o mundo criado por Deus é o melhor, o mais perfeito dos mundos possíveis. Como se pode dizer que este mundo é o melhor dos mundos possíveis, quando a cada momento vemos os homens assassinarem-se brutalmente uns aos outros? Vemos os homens morrendo à mágoa, vemos a infelicidade, a dor,
o choro reinarem no mundo? Ora, que mundo melhor possível é este? Leibniz responde dizendo que existe mal no mundo, porém que este mal é um mal necessário. Ou seja, que dentro da concepção e definição do melhor mundo possível, algum mal também entra. Qualquer outro mundo que não fosse este, teria mais mal do que este. Porque é forçoso que em qualquer mundo haja mal. E este é o mundo em que há menos mal. Não pode haver mundo sem mal por 3 razões. O mal metafísico procede de que o mundo é limitado, finito. É finito e não pode deixar de ser. O mal físico procede de que o mundo, em sua aparência fenomênica, na realidade da nossa vida intuitiva, é material. E a matéria traz consigo a privação, o defeito, o mal. E de outra parte, o mal moral tem que existir também, porque é condição do bem moral. O bem moral não é senão a vitória da vontade moral robusta sobre a tentação e o mal. Bem no moral não significa mais do que triunfo sobre o mal. E para que haja bem, é mister que haja mal. E por conseguinte, o mal é a base necessária, o fundo obscuro do quadro absolutamente indispensável para que sobre ele se destaque o bem. Neste mundo, o mal existe, por conseguinte, como condição para o bem, e é precisamente por isso que este é o melhor dos mundos possíveis. Porque o mal que nele existe é o mínimo necessário para um máximo de bem. Fecha aspas. Explicação bíblica. As palavras acima, como dissemos, são de Leibniz e um exemplo de tentativa de explicar o mal e o sofrimento no mundo pela via racional. Por mais que possamos considerar ou não interessante e consistente suas ideias, como cristãos reformados, buscamos amparo e fundamento que vão além dos limites das explicações racionais, encontrando-os na Bíblia e nas suas doutrinas, especialmente as que vimos anteriormente, dos decretos divinos e da providência divina. Com base nas Escrituras, o que podemos afirmar a respeito da existência do mal e sofrimento neste mundo? Sofrimento como consequência do pecado. Primeiro, vamos às causas do sofrimento, iniciando pela mais provável, os atos humanos de erro, pecado e maldade. A Bíblia registra que toda ação humana gera consequências. Nessa situação, a explicação anterior sobre o pecado humano e sua responsabilidade sobre ele é resposta suficiente. Alguém age mal, por força do pecado e da imperfeição humana opera o erro e a maldade. As consequências deste ato vão provocar dor e a dor, o sofrimento, não só ao agente do pecado, mas a quem quer que seja atingido na sua vida social. Por isso, advertem as Escrituras à geração dos ímpios sobre o mal e o sofrimento que terão que padecer em virtude dos males praticados pelos seus ancestrais. Abre aspas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Fecha aspas. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Segundo, precisamos considerar que o próprio Deus pode usar do expediente do sofrimento com intenções de disciplina e aperfeiçoamento, em especial da fé e da santidade. Há vários textos bíblicos que oferecem este ensinamento. Para ilustrar, segue o que disse o autor aos Hebreus. Abre aspas. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele.
Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Fecha aspas. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7. Sofrimento decorrente de causas naturais. Por fim, temos que considerar as causas naturais, que são de dois tipos: reflexos da ação humana desrespeitosa ao equilíbrio natural, que acaba provocando reações naturais que se voltam contra ele mesmo. Se enquadra bem no que foi visto no tópico anterior. Temos ainda o tipo de manifestações naturais que decorrem das próprias leis da natureza, como mudanças de clima, marés, frentes frias e de calor, etc. Como vimos, as leis naturais existem como causas secundárias das providências divinas, a causa primária. Neste caso, não há maldade, nem causa má, mas a natureza seguindo seu curso estabelecido por Deus na criação, que pode afetar o ser humano, dependendo do modo como este esteja preparado ou não para enfrentar estas intempéries, provocando-lhe sofrimento. Ou seja, por ações ou reações naturais é que o sofrimento vem atingir pessoas. Talvez até porque estas não estavam devidamente preparadas para enfrentá-las. A exemplo do que Jesus disse sobre o homem insensato, abre aspas, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Fecha aspas, Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27.